Afinal de contas, por que o governo do PT mente tanto a respeito da saída de brasileiros da faixa de Gaza? Por que tanto medo? Por que tanto nervosismo? Nesse vídeo aqui eu trago para vocês as respostas para essas perguntas. E em troca, a única coisa que eu peço é: prestem atenção nos detalhes, que é neles que reside a verdade. Vamos começar aqui entendendo do que se trata a tal da lista, né, que o Bolsonaro ajudou a incluir os nomes dos brasileiros lá. É o seguinte, pessoal. Em tese, para você deixar a faixa de Gaza e entrar no Egito, você precisa que seu nome esteja nessa lista. É uma negociação da qual participam Israel e Estado palestino, que disputam a posse daquele território, o Hamas, que é quem manda na região na prática, o Egito, que é o país de destino desses estrangeiros, e o Catar, que funciona como mediador. Sempre bom lembrar que o Catar abriga não só os principais líderes políticos do Hamas, mas também o seu principal quartel-general. Então, se o seu nome está na tal da lista, a parte burocrática está resolvida. Então, por que os brasileiros não deixaram Gaza ainda? E aí, pessoal, que começa essa loucura, essa insanidade e principalmente essa falta de tato do governo do PT. Porque em uma situação como essa, em momento algum, o Lula e o Celso Amorim, que é de fato, né, o chanceler do Brasil, não o seu papagaio, Mauro Vieira, que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho em vídeo aqui, eu vou comprovar que ele está mentindo, inclusive, eles não podem chamar Israel de genocida, não podem dizer que Israel está praticando genocídio na faixa de Gaza. Por mais que eles pensem isso, por mais que a ideologia deles os impulsione a pensar dessa forma, eles, como, respectivamente, presidente da República e chanceler extraoficioso do Brasil, não podem se expressar dessa maneira. Por quê? Porque prejudica os brasileiros que lá estão. Eles não podem colocar a ideologia deles acima da segurança de cidadãos brasileiros. E foi isso que eles fizeram. É uma irresponsabilidade. O Jair Bolsonaro, durante 4 anos, foi presidente, todo mundo sabia que ele era um defensor ferrenho do Estado de Israel, e isso em momento algum impediu de ter excelentes relações com o mundo islâmico. E aí? Pois é. Mas o Mauro Vieira, né, papagaio do Celso Amorim, que, abrindo um outro parênteses, né, o chanceler extraoficioso do Lula, escreveu o prefácio de um livro pró-Hamas. É um defensor do grupo terrorista. Tá? E o Mauro Vieira deu uma declaração, pessoal, que assim, é uma mentira, pura e simplesmente uma mentira que não tem como você explicar. Passaram alguns nacionais de terceiros países. Os brasileiros, as listas já estão, que eu me lembre, há 2 ou 3 semanas com os dois lados, e Israel sim tem uma palavra definitiva com relação a quem sai, há militares de Israel em Gaza, e a abertura é feita do lado de Gaza com autorização e participação direta de Israel. Seguinte, pessoal, ele estava respondendo ali a pergunta de um jornalista a respeito de quem autoriza a saída de estrangeiros da faixa de Gaza. Ele diz que a responsabilidade é de Israel, que é o Estado de Israel quem decide. É mentira, pura e simplesmente mentira. Eu não consigo entender como alguém se sujeita a um papelão desse. Pelo amor de Deus, o mundo sabe que isso não é verdade. Quem eles querem enganar? Eu vou trazer aqui para vocês 2 matérias de 2 órgãos de imprensa que são respeitadíssimos pela esquerda, pelos globalistas. O canal 24 da França e a CNN. E essas 2 matérias dizem a mesma coisa, com direito a depoimento de um palestino. Vamos dar uma lida aí? Primeiro, a matéria do canal 24 da França, publicada no dia 3 de novembro deste ano, 2023, após o início dos conflitos. A passagem de Rafah, que separa Gaza do Egito, é explicada. Não é uma fronteira normal. Deixar ou entrar em Gaza não é tarefa fácil. Só é possível entrar em Gaza com permissão do Egito ou de Israel. Vejam bem, entrar em Gaza. Aqueles que desejam deixar Gaza por Rafah
precisam se registrar com a autoridade palestina local, o Hamas, com semanas de antecedência. Porém, quem estiver disposto ou puder pagar mais, pode tentar através das autoridades egípcias. E agora a matéria da CNN do dia anterior, 2 de novembro de 2023. O que é a passagem de Rafah? A última esperança dos cidadãos de Gaza para escapar da guerra. E como isso funciona? E aí, pessoal, tem um depoimento de um cidadão. Ele é palestino, americano, tem dupla nacionalidade, mas vive em Gaza. Vejam aí. Jason Shawa, um palestino-americano de Seattle que vive em Gaza, diz que o seu processo de autorização demorou 30 dias, mas que a espera pode durar até 3 meses. De acordo com ele, viajantes precisam de uma permissão de saída do Hamas e outra de entrada do Egito. O processo exige que ele submeta seus documentos ao escritório do governo do Hamas, pela autorização para deixar o território. Agora eu pergunto aqui para vocês, em quem acreditar? E olha só, eu não estou falando para quem é da direita não, para quem é conservador não. Eu estou falando para quem acredita no desgoverno do Lula. Vocês preferem acreditar em quem? Nesse papagaio de chanceler extraoficioso que escreveu a orelha do livro do Hamas, ou então em um cidadão palestino? No canal 24 da França, na CNN, 2 mídias esquerdistas. Ao mesmo tempo em que a realidade se impõe, o governo brasileiro nega essa realidade, mente descaradamente. Isso é vergonha, pessoal. Isso é vergonha, isso é inaceitável. Olha só, quando ele diz que a responsabilidade, que a decisão cabe a Israel, não é apenas uma mentira. É simplesmente você chegar e dizer que um pedaço de papel, que é a lista, diga-se de passagem, que já está na mão dos brasileiros, né? E também do governo egípcio, vale mais do que um terrorista capaz de decapitar bebês, estupro coletivo contra adolescentes israelenses, com a metralhadora em mãos, né? Que esse pedaço de papel vale mais que tudo isso. Ô, seu terrorista do Hamas, tá aqui o papelzinho, eu vou atravessar agora. O quê, meu camarada? Quem manda aqui é a pólvora. Olha o tamanho da metralhadora, rapaz. Quem manda aqui desde 2007 somos nós. O cara tava nervoso, pessoal. Ele tava tremelicando. Quando ele saiu daquela coletiva, o Paulo Pimenta colocou a mão no ombro dele, deu uns tapinhas como dizendo, vamos lá, cara, vamos lá, você consegue. Eles estão desesperados. Aí você pergunta assim, Ed, por que o desespero? Eu trouxe para vocês ontem uma notícia que passou despercebida. Por incrível que pareça, a revista Fórum, que é esquerdopata, publicou essa entrevista. Né? E depois morreu, ninguém falou mais nada sobre isso. Eles conversaram com o Naim, que é um dos principais líderes do Hamas, o mesmo cara que no site oficial do grupo terrorista parabenizou o Lula pela vitória dele em 2022. E o que ele disse nessa entrevista à revista Fórum? Que estava chocado, que esperava mais do Brasil. E aí que eu pergunto a vocês, o que falta entender? O que falta entender? Nós temos um desgoverno ilegítimo, incompetente, mentiroso, canalha, submisso a um grupo terrorista, sim. Submisso. Se chama Israel de genocida, se acusa Israel de promover genocídio em Gaza e é incapaz de chegar e dizer com todas as letras que o Hamas se trata de um grupo terrorista, é submisso. E isso é causado por quê? Por medo. O líder do Hamas, um dos principais, diz que esperava mais. Será que existe explicação mais lógica do que essa? Acho que é o Hamas que está impedindo os brasileiros de deixarem a faixa de Gaza em direção ao Egito. Os nomes estão na lista. Não existe mais nenhum processo burocrático que impeça a saída dos brasileiros. Quem manda, ao contrário do que esse mentiroso fanfarrão do Mauro Vieira disse,
Quem manda, quem decide quem pode sair ou não, é quem tem a pólvora, quem tem a metralhadora na mão, e quem tá lá desde 2007 mandando em tudo é o Hamas. E eles não estão deixando. Seria isso o reflexo, o resultado da decepção deles com algo que o Lula prometeu e não cumpriu, como, por exemplo, mandar avião com alguma coisa para entrar lá? Ajudar que membros do grupo deixassem a faixa de Gaza juntamente com os brasileiros? E não deu certo? Olha só, o que mais me deixa louco nessa história é que a imprensa brasileira, neste momento, depois do procurador, relator do caso, Carlos Frederico Santos, ter dito que a delação do Mauro Cid é água de salsicha, pastel de vento, não tem nada que desabone o Jair Bolsonaro. A nova vice-PGR, Ana Borges, diz que não vai aceitar mais essa perseguição sem provas contra o Jair Bolsonaro. Nenhum dos dois é de direita. E mesmo assim a imprensa insiste em soltar factoide a respeito dessa delação do Mauro Cid. Ao invés disso, deveria estar apurando isso que eu tô fazendo. E eu não sou jornalista profissional. Eu não sou o cara que o STF, por exemplo, bate palma e diz, não, isso é jornalismo. Isso aí é que é a verdade. E tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, pasmem, é fruto de uma pesquisa e de dados fornecidos pela própria imprensa tradicional, que se recusa a investigar informações que ela própria forneceu. Não, vamos falar da delação do Mauro Cid, que não tem nada! E diga-se de passagem, deveria estar em sigilo. E essa imprensa é incapaz de procurar a ilegalidade ao invés da mentira. Quem está vazando isso? O que é ilegal? O Brasil é uma várzea, pessoal. Isso é uma bagunça. Uma bagunça. Então fica aqui a pergunta. Mauro Vieira, seu irresponsável mentiroso, que papo é esse que a culpa é de Israel? Tá aí para provar que não é. Trouxe as matérias para vocês, o relato de um palestino que mora em Gaza. Quem te dá o direito de mentir desse jeito? Por que o Hamas está decepcionado com o governo brasileiro? Está chocado, esperava mais. O que eles esperavam mais? Por que ninguém entra em contato com esse cara, já que a revista Fórum tem o contato dele, e pergunta para ele? Porque ninguém quer fazer jornalismo sério no Brasil. Só querem mentir e ajudar esse desgoverno a ferrar com a vida dos brasileiros. Então tá aí a verdade. Medo. Estão se tremendo de medo. Agora, só falta a gente descobrir o que prometeram e por que o Hamas não deixa os brasileiros saírem de lá. Qual é a decepção? O meu papel acaba aqui. Mais do que isso, eu não posso fazer. Forte abraço, a gente se vê por aí.